Oiê, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Lorena Bey e nessa aula eu vou te ensinar essa bolsa incrível, luxuosa, maravilhosa, essa junção desse kit em couro incrível, que é da Alças Bolsas, aí na descrição do vídeo tem o contato deles. Essa é a cor azul royal, mas você pode pedir em diversas outras cores de couro. Ele vem com essas duas laterais e essa aba, e também a alça, claro, para compor o kit. O fio, eu utilizei fio náutico 5mm, esse daqui é da Passamanes, na cor azul marinho, que super ornou aqui o azul marinho com o azul royal. Também tá na descrição do vídeo o contato de como você pode encomendar esse fio. Também tem várias cores, uma cartela incrível de cores. Ele é o fio náutico, 100% polipropileno, o que não tem elasticidade. E dos fios náuticos que eu já testei, ele é um dos mais gostosos para crochetar, porque a gente sabe que o fio náutico ele é mais seco, não tem elasticidade nenhuma. Mas o da Passamanes dá mais leveza pro crochê. Não sei o que tem de diferente, de especial aqui, mas dá. Ele tem um brilho incrível, né, o fio, então super combinou aqui com esse kit. Ficou uma bolsa de luxo mesmo. Além de que ela é muito espaçosa, cabe bastante coisa. Então, bora deixar de falar, vamos aos materiais da bolsa. E logo depois, o passo a passo completinho para você fazer a sua bolsa. Ana, vamos agora aos materiais que eu vou utilizar na produção dessa bolsa. E, obviamente, vou precisar do kit em couro sintético. Esse é da Alças Bolsas, como eu já mencionei. E eu escolhi a cor azul royal. O kit é composto por duas laterais, que já vem com a argola fixada aqui, para prender a alça. A alça que já vem com o mosquetão para prender na lateral. E também a alça é regulável. Olha só, esse acabamento, ele é todo costuradinho. A textura que tem esse sintético. E também, além das laterais e da alça, acompanha a parte que fica na aba. A aba já vem com os botões de imã fixados e com a partezinha para prender no crochê. Também a aba toda costuradinha. Então, entra lá no link e escolhe a sua cor, porque eles têm diversas cores. Vou deixar aqui do lado algumas opções de cores desse kit, para você escolher. O fio que eu vou utilizar nessa bolsa é o fio náutico. Esse aqui na cor azul marinho, que vai super casar com o kit. E ele é da Passamanes, que também é parceiro da Beartes Crochê. A Passamanes tem diversas opções de cores, o catálogo deles é bem variado de cores do fio náutico. E o fio náutico, esse que eu tô utilizando, ele é 100% polipropileno. O que isso quer dizer? Ele não tem elasticidade nenhuma, ó. Muita gente confunde com o fio de poliéster que tem elasticidade. O náutico, ele não tem elasticidade nenhuma. Se você nunca utilizou, no início você pode sentir um pouco de dificuldade no crochetar, porque ele é mais escorregadio. Mas isso aí é só questão de prática e técnica que você tira de letra. Se você sente que ele escorrega muito na agulha, eu indico utilizar agulhas de plástico, pois elas deslizam menos do que a de metal. Porém, dependendo do ponto, a sua agulha de plástico, você pode forçar muito ela e ela pode chegar a quebrar. Que já aconteceu comigo, já quebrei uma prim de plástico. Então, alguns pontos eu prefiro utilizar de metal. Essa daqui, da prim, é uma 4,5, que eu gosto de utilizar nesse fio, que ele é 5mm. E essa daqui é uma número 5, que também dá super certo pro 5mm. Mas a agulha é uma questão que a gente vai, cada um se adapta a um modelo de agulha, o que pode servir pra mim, pode não servir pra você, então vai muito de teste. Então, pra ele, eu gosto desses dois modelos, dessas duas numerações, 4,5 e 5. Como eu falei, ele é um fio 5mm e esse rolo aqui possui 500 gramas. Na descrição do vídeo também tem o link da Passamanes, pra você fazer o seu pedido, também conhecer o Instagram deles. Fora o kit, fio e agulha, vamos precisar de materiais básicos, ferramentas básicas, como tesoura. Como estamos trabalhando com o fio náutico, precisamos de isqueiro ou acendedor, fita métrica, agulha de tapeceiro, e eu também gosto de ter por perto aqui os marcadores de pontos, ok? Então, é isso. Vamos agora pra bolsa. Deixa eu prender aqui pra não perder. E a bolsa, a gente vai começar pela
aba. Vou começar, claro, prendendo o fio nela, né? Então, ó, aqui pela frente, eu vou entrar aqui nesse espacinho, pego o meu fio, deixo uma sobrinha pra esconder, laço aqui com a agulha, ó, trago aqui por dentro, dou a altura até chegar aqui na parte de cima, e aí eu fecho o ponto. Esse primeiro, ele vai ficar um pouquinho aqui inclinadinho, puxa ele pro canto, e a sobrinha, ó, deixa ela aqui por trás pra ir fazendo os pontos por cima dela. Novamente, ó, aperta aqui a correntinha pra não ficar folgada, entra lá no meio, laça o fio atrás, dá a altura e fecha aqui em cima. Vai fazendo isso, já escondendo o fio. Só preste atenção, ó. Fechou o ponto. Vai sempre ajeitando aqui, ó, para as correntinhas ficarem aqui na parte de cima. E aqui embaixo, vai juntando para ficar sempre um fio ao lado do outro, para não ficar o fio em cima do outro. Ficando sempre um fio ao lado do outro. Deixa eu fazer mais um ponto aqui. Ó, eu laço, dou altura e fecho lá em cima. E vai juntando aqui, ó. Vai fazer isso até preencher todo esse espaço. Preenchi tudo aqui com ponto baixo. Aqui no meu caso, deu um total de 24 pontos. Lembrando que esse fio é 5 milímetros, então se você tá usando um fio mais grosso, consequentemente vai dar menos pontos aqui. E preste muita atenção, eu falei para sempre deixar um fiozinho ao lado do outro, mas não aperta isso daqui demais, porque, ó, se eu apertar muito, eu consigo colocar mais pontos aqui. Mas se eu apertar demais e colocar muitos pontos, as correntinhas aqui vão ficar bem apertadinhas. Eu vou colocar como se fosse pontos a mais. Isso daqui vai meio que inclinando assim, ó. Ela não vai subir reta, ela vai subir assim. E não é o que eu quero que ela suba retinha. Então, a quantidade de pontos tem que preencher tudo, mas não podem ficar apertados demais, certo? Aqui ficou 24. Finalizei essa parte, eu vou subir uma corrente e vou girar meu trabalho sempre para a direita, sempre no sentido horário. Subi uma correntinha, virei. Eu vou, ó, fazer pontos baixos pegando essas correntinhas que se formaram aqui. Mas eu vou pular o primeiro espacinho. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo. Isso de pular o primeiro espaço é para não subir inclinado. Pra não ficar também muitas ondulações aqui. Ela sobe mais reta. Fiz um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em todos os espaços. Lembrando sempre de controlar a tensão do seu ponto. Então, ó, vou preencher tudo isso aqui com ponto baixo, até aqui a última correntinha. E volto para ir para a próxima carreira. Se ficar buraquinhos aqui, ó, não se importa, tá? Porque no final vamos dar um acabamento que vai vir baixíssimos por aqui. Então, vou adiantar essa carreira e volto na próxima. Tô chegando aqui no final da carreira de ponto baixo, ó, vou fazer os últimos pontos. E faço também aqui na última correntinha. Finalizei, aí eu subo uma corrente e giro o meu trabalho, sempre no sentido horário.
Aqui, eu sempre vou pular o primeiro buraquinho aqui, ó. E vou começar já com um ponto baixo na próxima corrente. Pulei o primeiro espacinho, venho na próxima corrente, faço o meu primeiro ponto dessa carreira, ponto baixo. O segundo ponto vai ser alongado, vou ficar sempre alternando. Então, se o baixo seria aqui, o alongado vai ser abaixo aqui, ó, abaixo da carreira, reto com a corrente. Então, eu entro lá. Aí, o próximo vai ser ponto baixo, ó, na corrente logo aqui em seguida. Faço um pontinho baixo. Aí, o próximo, alongado, que vai ser lá abaixo, reto com a correntinha. Eu entro lá, só dou altura e fecho somente aqui em cima, pra não ficar forçando o ponto. Próximo ponto baixo. E o próximo alongado lá embaixo. Entro lá. Ó, vai ficando um ponto alongado, um ponto baixo, um ponto alongado, um ponto baixo. E vou alternando isso por toda a carreira. Ponto baixo, ponto alongado. Tentando sempre deixar as correntinhas aqui do mesmo tamanho. E segue até o final. Pronto, carreira quase finalizada, tô chegando no final, ó, fiz aqui um ponto baixo. Então, eu fiz o ponto baixo, o próximo, obviamente, vai ser alongado aqui abaixo. Então, eu vou lá embaixo, faço o ponto alongado. E vai sobrar aqui esse espacinho, que é o avesso do ponto do último ponto da carreira anterior. Ele tem duas perninhas e um nozinho, a cabecinha em cima. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo. Então, eu concluí. Finalizei, subo minha corrente. E, mais uma vez, eu giro meu trabalho no sentido horário. Aqui eu tenho o avesso da peça, o avesso aqui dessa carreira. Olha como ela fica. Fica sempre uma perninha menor e uma maior. As duas maiores ficam juntas, as duas menores ficam juntas. Ó. Duas perninhas maiores, duas perninhas menores. Duas perninhas maiores, duas perninhas menores. Girei, eu sempre vou pular esse primeiro espaço. Ok? E como é que eu sei se eu vou começar com ponto baixo ou ponto alongado aqui? A correntinha que tá reta com a parte das duas perninhas maiores, vai ser ponto baixo. A correntinha que tá reto com a parte das duas perninhas menores, vai ser o ponto alongado que ele vai ficar aqui embaixo. Ou seja, pulo o primeiro espaço, aqui tá as duas perninhas maiores, então eu venho e começo com um ponto baixo. A próxima correntinha tá reta com as duas perninhas menores aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto alongado aqui abaixo. Ponto baixo, ponto alongado. Então, o próximo vai ser ponto baixo, ó, e perceba que ele tá reto com a parte das perninhas mais alongadas. Porque ele vai alternar lá com o ponto da carreira anterior. Se aqui foi alongado, em cima dele vai ficar um baixo. E aqui o próximo, alongado. Baixo. Alongado. Perceba que quando eu entro aqui no alongado, vai ser em cima do ponto baixo da carreira anterior. Aqui tá o ponto baixo. Eu vou sair, fazer o alongado em cima dele. E vou seguir esse padrão por toda essa parte da bolsa. Vou mais uma vez adiantar para mostrar mais uma vez o final aqui dessa carreira. Tô completando aqui, ó, a segunda carreira nesse padrão. Como eu falei, parei aqui no final para mostrar novamente. Fiz o ponto alongado, aqui na última correntinha, ó, eu vou fazer o ponto baixo. E não pode ficar esse espaço sobrando aqui, senão não vai ficar reto. Preciso fazer mais um ponto e vou fazer mais um ponto alongado. E vou entrar aqui, ó, reto com o ponto alongado anterior. Vou entrar aqui no finalzinho, fazer meu último ponto dessa carreira. Agora sim, eu subo uma corrente,
E até então tá assim. Fica esse efeito. Esses buraquinhos aqui, a gente vai cobrir ele no final da peça, quando for dar acabamento. Giro novamente, vou para a terceira carreira desse padrão. Tô com a frente da bolsa para frente. E o que é importante, que eu gosto de explicar, a lógica do ponto. Por quê? Porque não vai ser a mesma coisa em todas as carreiras. Na carreira anterior, nessa última que fizemos, a gente começou com um ponto baixo. Já nessa daqui, a gente vai começar com o alongado. Por quê? Eu vou pular o primeiro espaço, como sempre. O segundo espaço é o local do ponto alongado, ó. Nas duas perninhas menores, que vai ficar o ponto aqui. E você tem que aprender essa lógica para não se perder, porque vai ficar sempre alternando uma carreira de ponto baixo. Vai começar com ponto baixo, outra carreira vai começar com ponto alongado e assim vai. Então, ó, pulei o primeiro espaço. O segundo espaço, a correntinha tá reta com as duas perninhas menores. Então, eu sei que aqui é um ponto alongado que tá em cima do ponto alongado da carreira anterior. Então, vou entrar lá e fazer aqui o primeiro ponto. O próximo vai ser ponto baixo. E volta a seguir o padrão, né? Ponto alongado, ponto baixo. E vou novamente com esse padrão até o final. Vou voltar só mais uma vez para começar a próxima e a partir de então vai ser só repetição. Chegando novamente no final. Comecei com o ponto alongado, vou terminar com o ponto baixo. Lá na outra eu comecei com baixo, terminei com o alongado. Lembrando que essa lógica funciona quando aqui tá um número par. Ó, fiz um ponto baixo, vou fazer mais um alongado. E novamente, ó, vai sobrar um espacinho aqui. Então, eu vou finalizar com ponto baixo, porque o anterior foi alongado. Subo minha corrente e girei. Mais uma vez, eu vou pular o primeiro espaço, como sempre, vou vir no segundo. O segundo espaço, ele tá reto, ó, com as perninhas maiores. Aqui as duas perninhas maiores, aqui as duas menores, duas maiores. Então, eu sei que aqui é um ponto baixo. Fiz o primeiro ponto, vou alternando. O próximo é ponto alongado. O ponto alongado, ó, ele vai ficar sempre próximo ao alongado da carreira anterior. Não diretamente em cima, mas próximo. Porque não é centrado, né? Se fosse centrado, ele estaria em cima. Daí, eu sigo ponto baixo. Alongado. E olha só que efeito lindo que dá esse padrão. Apesar desse fio ser escuro, mesmo assim, dá pra perceber, num fio mais claro dá pra notar mais ainda. E vai ficando assim, ó, isso aqui é a frente da bolsa. E isso aqui vai subindo bem retinho, certo? Então, ó, a quantidade de carreiras vai depender muito do seu fio, da espessura do seu fio. Eu vou adiantar aqui a quantidade de carreiras que eu preciso. Vou sempre medindo na minha lateral, que tá pronta. Então, quando eu finalizar todas que eu preciso, eu volto para passar a medida que ficou, em centímetros. Então, é pra gente dar o acabamento, ok? Finalizei aqui todas as carreiras. Ela ficou com um tamanho, vou medir aqui a partir dos pontos. Ficou com um tamanho de 48 centímetros de comprimento. E a largura ficou 26 centímetros. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir contornando tudo isso daqui, por aqui, com pontos baixíssimos. Então, finalizei aqui o último ponto da última carreira. A partir daqui, ó, eu já viro e vou entrar com baixíssimo aqui, ó, logo abaixo desse último pontinho.
faço um ponto baixíssimo. Vou fazer baixíssimos sempre, ó. Vai ter um mais largo e um menorzinho, um mais largo e um menorzinho. No mais largo, eu vou pegar o fiozinho de trás e no menorzinho, esse fiozinho aqui. De trás e esse. E vou fazendo pontos baixíssimos. Até contornar tudo, 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 tudo. Ó, tô entrando no ponto que é mais largo, na alcinha aqui de trás. E no ponto que é menorzinho, eu pego ele. Pegando sempre só um fiozinho. Perceba que eu faço baixíssimo, ó, eu folgo pra ir pro próximo. Vai ficando assim. Vou adiantar tudo. Chegando aqui, eu vou virar o baixíssimo por aqui, ó. Entre essa parte e o início das carreiras aqui. Então, eu vou vir com baixíssimo por aqui e volto subindo da mesma forma. Ó, vem com baixíssimo até aqui, como eu falei. Fiz até o último pontinho aqui. Agora, eu vou virar e vir aqui por dentro. Só dar continuidade, precisa subir corrente, nada não. E vai colocando aqui em todos os buraquinhos aqui dessa parte. Lembra que eu falava sempre que se tivesse buraquinho aqui, não se importasse que a gente ia esconder com acabamento? Então, essa é a hora. Vai colocar um baixíssimo em cada buraquinho. Vem com baixíssimo até aqui e depois sobe novamente, igual do outro lado. Vai finalizar quando chegar aqui. Não precisa dar continuidade aqui em cima. Chegou aqui, a gente já pode cortar o fio. Finalizei aqui. Fiz aqui o último baixíssimo, vou puxar o fio todo que eu já cortei. E eu dou acabamento, ó, na correntinha daqui, na primeira correntinha dessa carreira. Eu venho de trás pra frente, levo o fio pra lá e volto com ele por onde ele tá saindo, aqui por trás. Agora, eu só vou pegar esse fiozinho e esconder aqui por baixo dos pontos. E dar acabamento. Base pronta. Vamos agora aplicar a lateral aqui, as laterais, né, da bolsa. Vou começar por esse lado aqui, sempre a parte aqui da frente. Eu vou entrar aqui na correntinha, aqui na primeira corrente, ó. Vou pegar fio. Vou introduzir a agulha aqui no buraquinho da lateral. Pego meu fio, laço a agulha, deixo uma sobrinha para dar acabamento. Laço aqui a agulha. E vou trazer aqui por dentro, ó, da aba e da bolsa. Opa. Pronto. Feito isso, eu vou começar a fazer baixíssimos agora. Eu vou entrar numa correntinha aqui da bolsa e no buraquinho da lateral. Numa correntinha na bolsa e no buraquinho da lateral. Vou fazer isso até preencher toda essa lateral em couro.
Vou fazer isso até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto pra mostrar o resultado. Fiz aqui o último, ó. Cheguei aqui no último buraquinho. E ela ficou assim. Vai ficar mais pra dentro, aqui o couro do que o crochê. O acabamento esconde todos os buraquinhos, é bem fácil de aplicar. Existem outras formas, outras técnicas de aplicar essa lateral, mas eu resolvi colocar nessa peça aqui. E vou agora cortar o fio que eu finalizei. Aqui, lateral. Fiz o último, cortei o fio, vou puxar tudo. E agora, eu vou levar esse cordãozinho lá pra dentro pra dar acabamento. Então, lá dentro, eu vou entrar no buraquinho, pegar a corrente da bolsa, mas não pego a corrente de onde ela tá saindo aqui. E levo esse fio lá pra dentro. Ajeito aqui. E antes de eu aplicar a outra, deixa eu mostrar logo aqui como é que eu vou dar esse acabamento. Ó, esse fio, pra ele não ficar saindo, escorregando, eu gosto de fazer o quê? Travar ele, antes de esconder por baixo dos pontos. Então, eu puxo aqui pro local certo. Agora, eu vou passar ele embaixo de algum fiozinho que ele esteja próximo. Aqui. Apertei ele, trago por baixo de algum fiozinho. E não puxo tudo. Eu deixo aqui um elozinho na agulha, laço o fio novamente e tiro aqui por dentro desse elo. Dessa forma, eu dei um nozinho aqui na ponta. Aí, agora sim, eu posso esconder esse fio por baixo dos pontos e no final dar uma queimadinha, pois é o fio náutico. Vou aplicar a outra lateral e volto pra gente finalizar a peça. E olha a nossa bolsa tomando forma. Apliquei já as duas laterais. E também já coloquei aqui um botão. Aqui a lateral, você pode jogar isso daqui pra fora. E ela fica assim. E aqui, já apliquei o botão, porque como é que eu fiz pra aplicar esse botão? Vou colocar o outro. Primeiro, eu centralizei certinho aqui. E eu ajeitei a bolsa, moldei bonitinho. Como que ela vai ficar. Quando ela tiver fechadinha, cheia. E vou marcar aqui, ó. Posicionar bem. Segurar aqui embaixo. E vou marcar onde o meu botão vai ficar. Pronto, eu sei que ele vai ficar aqui. Vou pegar um pedaço de fio e posso fazer essa parte ou com agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê. Vou usar de crochê aqui mesmo, que já tá na minha mão. Isso aqui é uma numeração 3,5 milímetros. Vou vir aqui dentro da bolsa, ó, sair próximo ao buraquinho e transferir esse fio pra lá, pra dentro.
Aí, eu vou entrar pelo buraquinho de baixo e também entrar lá pra dentro da bolsa. Posiciono ele aqui no local que ele vai ficar. Vem aqui embaixo. Ah, se atenta pra deixar reto com o outro. Sei que o outro entrou aqui. Então, eu vou entrar no mesmo local. Na mesma distância que tá o outro. No caso aqui, porque eu já coloquei um. Então, ele tem que ficar retinho com ele. Agora, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo, no outro. Volto lá pra dentro da bolsa. E o que entrou aqui por baixo, eu vou pegar ele. Trazer aqui pra frente novamente. E volto aqui por cima pra dentro da bolsa. E torcer pra quando fechar a bolsa, o botão tá no local certo, você tem que tirar e colocar de novo. Pronto. Aperta bem aqui, ó, pra não ficar o fio por cima do botão. E vamos pro teste, pra hora da verdade, se tá tudo retinho. Bolsa fechada. Vê se tá a mesma distância aqui dos dois lados, ó, que tá passando o que tá passando aqui da aba. Se tá igual. Ela fica um pouco mole aqui no meio mesmo, nesse fio. Porque é um fio 5 milímetros, né? Então, ela fica molinha aqui, ó. Mas não é... a gente não vai usar uma bolsa vazia, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma fita. Ela é uma bolsa espaçosa, uma bolsa larga, que a pessoa vai colocar bastante coisa dentro. Daí, ela vai ficar cheinha e mais firme. Botões colocados no local correto. Peraí, que esse fio aqui ficou muito pra cima. Deixa eu ajeitar. Botões colocados no local correto. Aqui dentro, ó, as duas pontinhas, você vai aproximar uma da outra. Que vai dar um nó bem apertadinho. Dei um nó normal e o segundo, ó, eu vou dar o contrário do que eu dei o primeiro. Corta, corta, passa por baixo dos pontos e dá aquela queimadinha com o isqueiro. Bolsa finalizada. Tô faltando o que aqui? Dar os acabamentos. Então, dá os acabamentos aí na sua também. Ó, botões. Olha a lateral como ficou. Botões. Como eu falei, ela é bem espaçosa, ó. Fica um espaço bem bacana aqui, dá pra guardar bastante coisa. Quando a bolsa estiver cheia, é que ela vai dar mais firmeza aqui. Deixa eu fechar ela agora.
Então, ela ficou assim. Ajeita bem, vai moldando, deixa bonitinha. Vou colocar aqui a outra parte do kit, que é a alça, para finalizar. E para dar aquele toque especial, vou colocar também, depois eu vou prender a minha etiqueta. Vou só encaixar ela aqui para vocês verem como fica. Ó, só com uma etiqueta da vida na peça. Essa etiquetinha, ó, vocês encontram na Personalize Online. Eu vou deixar o arroba na descrição desse vídeo. E também cupom de desconto, tá? Pra Personalize. É uma etiqueta de metal. E esse é o resultado da bolsa. Olha só que linda que fica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o seu joinha. Salva para assistir depois. Salva aí na sua playlist de crochê, se você tiver uma. Para você assistir e ver a aula quantas vezes quiser. Ativa o sininho para ficar atenta sempre aos vídeos novos aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.